E agora eu vou mostrar como que você pode utilizar isso no seu dia a dia de uma maneira útil. Digamos que você tem essa sua tabela aqui, que registra quais veículos você tem disponíveis para venda, e também você tem algumas informações, como data da venda, valor da venda, tudo isso feito de maneira automática. Mas você não quer que toda vez que você vá registrar um novo veículo aqui, o seu usuário tenha que vir na sua base de dados, então colocar manualmente essa informação. E o motivo disso pode ser simplesmente a segurança, porque no final das contas você não quer que ninguém venha e delete algumas das suas fórmulas e faça com que sua planilha não funcione mais da maneira correta ou retorne dados de uma maneira errada, que você vai ter dificuldade para encontrar onde está o erro. Então o que você pode fazer? Você pode vir aqui, vamos criar uma nova aba, que a gente vai chamar de registro de veículos. E o meu objetivo vai ser com que o meu usuário tenha que vir aqui, nessa minha aba, e colocar as informações do veículo, apertar um botão, e ele vai mandar automaticamente para essa minha tabela de dados aqui. E como que a gente estrutura alguma coisa assim? Primeiro, eu vou copiar esse meu cabeçalho aqui, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no meu registro de veículos e vou colocar aqui em cima. Se a gente for ver, eu não preciso dessa minha referência aqui, porque a gente utiliza uma fórmula. Então eu vou colocar aqui em branco e vou deixar dessa maneira aqui embaixo. E agora eu vou querer que todas as vezes que eu clicar num botão, ele vai pegar esses meus valores aqui, vai vir aqui no meu registro de veículos, vai colocar aqui na minha última linha, ou seja, eu vou estar alimentando o meu banco de dados, e depois ele vai voltar aqui para o meu registro e vai deletar esses valores. E como é que a gente vai gravar essa macro para ficar alimentando o nosso banco de dados? Para começar, a gente vai ter que frisar bastante o conceito do que é uma referência relativa e do que é uma referência absoluta. Para começar, como eu vou querer sempre copiar esse meu intervalo aqui, eu já posso começar a gravar minha macro com a referência absoluta, ou seja, não está ativo o usar referência relativa. Então, vou colocar aqui, banco de dados. É importante lembrar você que a gente não pode colocar espaços aqui. Nesse caso, se eu quisesse dar uma distância, eu poderia apenas colocar o underline. Então eu venho, aperto aqui e já estou gravando. O que eu faço? Eu vou selecionar esse meu intervalo aqui, absoluto, aperto Ctrl C, venho aqui na minha lista de veículos, vou vir aqui em cima, vou clicar na minha célula A1, que é a minha referência inicial, e a partir dessa célula, eu vou verificar qual que é a última célula que eu vou utilizar para colocar os meus dados da minha tabela. Então agora eu venho aqui em cima, uso uma referência relativa, ou seja, toda vez eu preciso selecionar essa minha célula A1, e depois disso eu vou apertar Ctrl, seta para baixo, eu vou verificar qual que é o final dessa minha tabela, vou apertar seta para baixo novamente, que vai ser o meu último valor, e como a nossa referência está sendo calculada de uma maneira automática, eu vou colocar uma seta para o lado, vou apertar Ctrl V, e pronto, já está feita essa parte da nossa macro. O que mais eu tenho que fazer? Eu vou vir aqui no meu registro de veículos novamente, vou desativar essa minha referência relativa, vou selecionar isso daqui e vou apagar. Pronto. É exatamente isso que eu quero que a minha macro faça. Então vou parar a minha gravação. Porém, eu não quero ter que toda vez que eu for executar essa minha macro, eu ter que atrelar ela a algum atalho, ou pior ainda, ter que vir aqui em cima em macro, encontrar ela e então executar. Eu posso simplesmente criar um botão que toda vez que eu clicar nele, ele vai executar aquela minha macro. E para fazer isso é bem simples. Você vem aqui em inserir, pode colocar uma forma, uma imagem, alguma coisa que você preferir, vai colocar ela aqui, vai dar um nome para ela, no meu caso vai ser apenas botão, vou centralizar essa minha informação para ficar um pouco mais bonito, ajusta um pouco o tamanho dele e pronto. Mas a gente pode ver que quando eu clico nele, ele não faz nada ainda. Por quê? Eu tenho que atribuir uma macro para esse meu botão. Eu clico com o botão direito, venho em atribuir macro, e agora eu vou vir aqui em banco de dados, seleciono ele e clico em OK. Toda vez que eu clicar nesse meu botão, ele vai fazer aquela minha macro. E para mostrar para vocês como que ela está funcionando após aquela nossa gravação, eu vou selecionar esse meu intervalo. E uma dica que eu te dou é, quando você seleciona o intervalo e vai apertando Enter, você vai navegando para a próxima célula dele. Então eu vou colocar 2, 3, Enter, 4, Enter, 5. Pronto. Já preenchi esse meu intervalo aqui. Como ele não tinha nenhuma célula para ir depois desse aqui, ele voltou para o início. Então eu vou clicar aqui do lado, clique em botão. Pronto, a gente nem viu o que o Excel fez, mas se a gente vier aqui na nossa lista de veículos, eu vejo aqui embaixo que ele colocou 1, 2, 3, 4 e 5, que são exatamente aqueles mesmos valores que a gente colocou aqui no nosso registro de veículos. Ou seja, agora você já começa a ver como que você vai automatizar e como que você vai adicionar segurança às suas planilhas. Porque nesse nosso exemplo, a gente está fazendo de uma maneira simples, são poucas informações que a gente está colocando no nosso banco de dados. Porém, imagine que você tem uma tela cheia de botões e macros, onde você vai lidar com diversas bases de dados. É muito mais fácil para o seu usuário não se perder e não fazer nenhuma besteira com as suas tabelas, quando ele tem apenas uma tela que ele vai ter que colocar esses valores, e então apertar um simples botão para que seja feito esse registro.
Outra dica que eu te dou é que caso você quisesse ocultar essa sua aba, a macro também faz isso. Se você também tivesse colocado uma senha, bloqueado e desbloqueado ela durante a sua gravação, o Excel vai sempre repetir aquela senha e aquele modo de ocultar e desocultar a sua planilha para então fazer essa colagem dos dados de acordo com a maneira que você fizer a gravação dela. Então, você já deve estar imaginando o quanto de possibilidades que você tem baseado apenas nessa função de gravar macro. E uma maneira muito simples de você entender como que isso funciona e já conseguir ter resultados é através de pesquisa. É muito mais fácil você fazer isso do que você pegar, aprender toda a programação, para então você começar a aplicar e quem sabe ter o resultado correto no seu VBA. Se você pegar e colocar esse código, fizer as adaptações e rodar ele, você vai entender o que funciona e o que não funciona sem perder muito tempo.